Agora sim a gente volta a falar sobre a polêmica das compras do governo federal de alimentos, do valor que foi gasto com leite condensado. Nós tratamos disso aqui no programa de ontem. Nós voltamos agora a esse assunto, trazendo para você uma entrevista para esclarecermos essa questão. Vamos conversar a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. Ele nos concede uma entrevista agora e ao lado dele está o presidente Jair Bolsonaro, porque daqui a pouquinho tem a live de quinta-feira, então o presidente já está lá posicionado ao lado do ministro Wagner Rosário. Um cumprimento aqui aos dois. Boa noite, ministro. Boa noite, presidente. Obrigado pela entrevista. Boa noite a toda a equipe do Pingos nos Is. Havia conversado com Augusto Nunes, colocando à disposição o Wagner Rosário, nosso ministro aqui, que é da Controladoria Geral da União. Realmente é uma complexidade muito grande nesses gastos. Ele vai explicar muita coisa e tem um compromisso aqui no que, porventura, deixar de nós prestarmos informações. Na próxima live de quinta, nós prestaremos essas informações. Agora, deixe bem claro, o que nós levantamos até agora é uma redução de despesa nos últimos anos, levando em conta o nosso governo. E o que está em jogo aí é o leite condensado, né? Comprando aproximadamente 2 milhões de latas de leite condensado. Ele vai explicar se é isso mesmo que foi comprado ou não, e dizer então as possíveis falhas do sistema e prestar uma satisfação, porque nós devemos ser transparentes. Agora, as compras são gigantescas, são milhares de notas, e não é fácil você fazer um trabalho nesse sentido. Então, com a palavra aqui, nosso ministro, o capitão Wagner. Vamos nessa, capitão? Vamos lá, presidente. Vamos lá. Obrigado. Bom dia a todos. Estamos aqui prontos para as respostas, para responder as perguntas que se fizerem necessárias. Vamos lá então, ministro, para a gente começar a nossa conversa. Houve alguma ilegalidade no valor que foi gasto pelo governo federal no ano passado com alimentos? Isso ficou comprovado em algum momento? O que o senhor nos diz? Não tem ilegalidade nenhuma, né? Nós temos uma administração muito grande. Acho que as pessoas não têm tamanho do Poder Executivo, não têm a noção do tamanho do Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal, ele engloba todos os ministérios, para a gente ter uma noção. Somente Exército, Marinha e Aeronáutica são 1.600 organizações militares. Nós temos aí, como já colocamos em vários pontos, 69 universidades, com 281 campos universitários, com restaurantes, 50 hospitais universitários, que fazem mais de 4 milhões de atendimentos ano. Temos 41 instituições de ensino, sendo 39 instituições federais tecnológicas, 2 Cefetes, o Colégio Pedro II. Quando a gente vai verificando esse tamanho do Serviço Público Federal, por óbvio, os gastos com alimentação eles não são baixos, né? Então não houve nenhuma ilegalidade, houve uma extração de dados pela repórter com uma interpretação equivocada e que o governo está aí sempre pronto para explicar e tirar qualquer dúvida que se tem em relação ao assunto. Augusto Nunes. Eu fiz hoje, até escrevi hoje sobre isso. Eu estava dizendo o seguinte, que quem fez a conta que provaria a existência de uma gastança, levaria um 0 com louvor em qualquer prova do Enem. Pelo que eu vi, queria que o senhor confirmasse, ministro, pelo que eu vi, houve uma redução de gastos com alimentação de 2019 para 2020, houve uma queda de, se eu estiver errado, o senhor corrija os números, por favor, de 3,8 bilhões para 2,7 bilhões. A redução no ano foi de 25% dos gastos. E houve uma redução também considerável nos gastos com leite condensado. Redução expressiva. Como é que isso se transformou numa denúncia, se não havia nenhuma irregularidade? O que o senhor acha, ministro? Vamos tentar esclarecer isso. O que acontece? Eu vou tentar explicar aqui, Augusto, de forma clara, como é que dá a compra pública no governo e como é que isso é controlado através de sistemas. Bem, vou falar dos gêneros alimentícios em geral. Normalmente as compras são em contratos que têm duração de 1 ano. Você faz uma licitação, várias empresas participam, os melhores preços ganham. A partir do momento que esses preços ganham, você fica com todos esses dados dentro de um sistema chamado Comprasnet. Lá estão todas as informações. O Ministério da Economia, querendo dar mais transparência, visando incrementar a transparência do governo, criou um painel
que quando você clica, escreve um item, por exemplo, que pode ser comprado pelo governo, como, por exemplo, café, ele busca isso em todas as licitações que tiveram café dentro desse sistema. E ele traz os valores que foram comprados cafés dentro do Brasil. Então pode vir lá que a Universidade Federal lá de Roraima comprou café a R$ 6,00 o pacote e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul comprou a R$ 5,50. O painel criado, ele visa facilitar e mostrar até para as pessoas assim, olha, o maior valor e o menor valor no Brasil. Você vai ter variações regionais de valor conforme as características. Esse é um ponto. Esse sistema está lá, o painel, ele representa isso. Isso não tem a ver com o que o governo comprou, tem a ver com o que o governo licitou. Ou seja, o governo fez a licitação e agora ele está apto a comprar aqueles itens naquele preço e naquelas quantidades. Pois bem, o painel tentou incrementar um pouco mais a informação, ou seja, além de eu saber o que eu estou licitando, agora vamos tentar trazer as informações financeiras. Já é outro sistema, o CIAF. Então lá, toda despesa pública ela tem 3 estágios: empenho, liquidação e pagamento. Eu empenho um valor, certo? Esse valor ele diz para o fornecedor assim, olha, estou apto a comprar isso. Olha, você pode me fornecer isso que eu tenho condições de te pagar. O fornecedor entrega e a gente paga. Pode ser que nesse meio do caminho, entre o empenho e o pagamento, alguns itens sejam cancelados, você verifique que não precisa mais comprar, ou o fornecedor pode ter falta de entrega. Por exemplo, eu quero comprar 100 itens que eles são o item A. Eu quero comprar 100 itens desses. Quando eu vou no fornecedor, ele fala, só tem 80. Por mais que no empenho esteja 100, no pagamento só vão pagar 80. Ponto. Até aí é a explicação. Agora, qual é o ponto disso aí? A discriminação da despesa pública numa nota, ela só vai até o empenho. Lá no empenho eu coloco, eu vou comprar 100 itens de café, 100 itens de leite condensado e 100 itens de leite normal. No pagamento, isso não está especificado. Isso não está especificado. O pagamento, ele só paga assim, olha, eu vou pagar o valor total. E esse valor total, ele faz referência à nota fiscal da compra desses produtos. Então, provavelmente quando a repórter buscou as informações, o painel buscou as informações do pagamento, ele não sabia dentro do pagamento, por não ter essa discriminação, o que era café, o que era leite condensado e o que era leite normal. Então ele jogou o valor total da compra para cada item desse. O compra total, sei lá, ficou em R$ 1.000. Café, leite e leite condensado. O que ele falou? Olha, de leite condensado foi 1.000, porque eu não sabia a quantidade. De café deu 1.000. E isso foi aumentando os valores da compra. Por isso que ela chegou, na consulta que ela fez, a um valor lá de 15 milhões de reais de leite condensado. Esses valores nós estamos cruzando agora. Nós já temos certeza que eles não passam de 2,5 milhões. As Forças Armadas já chegou a 1,7, que é a parte deles. A gente está mexendo no sistema, o presidente deu uma ordem para a gente varrer todo o sistema, verificar. Os sistemas do governo não têm erro, eles estão corretos. Mas o que foi criado foi um painel que busca as informações. Se ele busca uma informação errada, o resultado sai errado. Então, pela forma que a repórter fez a pesquisa, ela foi lá e trouxe essas informações equivocadas e publicou como se fosse verdade. E aí vem o problema maior que eu queria deixar claro, que é o seguinte: se ela fizesse isso, tirasse dúvida e só colocasse os dados é uma coisa, mas o que chama atenção foi a forma desrespeitosa e a forma de tentar atribuir essas compras a uma pessoa só, sendo que são compras realizadas a nível país, como eu falei, em 1.600 unidades militares, 50 hospitais, 280 campos de universidade, o que realmente demonstra um desconhecimento do tamanho da administração pública e da função do governo dentro das suas várias esferas de atuação. Pois não. O que eu entendi aqui, ver se eu estou certo, todas as compras do governo, todas as notas, não tinha leite condensado, o total daquela nota que tinha outros produtos envolvidos passou a ser computado como se leite condensado fosse, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque, Augusto, é bom deixar claro, o sistema do governo ele tem controles e a última fase, que é o pagamento, o desembolso financeiro, ele não é detalhado a nível de item. Ele é detalhado em valor. Muitas vezes você vai falar, mas isso não é uma falta de controle? Não, não é uma falta de controle. Por quê? Eu falo os exemplos de cada cidadão em casa. Você, quando tem as suas contas para controlar, você compra
e você verifica se você sai do normal. Você já tem mais ou menos uma média de compras que você faz. O governo acompanha isso. Não nos interessa se comprou um pouco mais de óleo ou um pouco mais de leite aqui. Isso eu vou controlando as compras dentro de um geral em termos de pagamento. Agora, se você quiser saber quanto que eu empenhei e depois do empenho eu posso ter cancelado algo, isso aí a gente já consegue chegar de uma forma mais direta. Então, esses dados demonstram que a informação, conforme foi colocada e da maneira que foi explorada, estava completamente equivocada. Ministro, a próxima pergunta de José Maria Trindade. Diga, Zé Maria. Salve, ministro. Salve, presidente Jair Bolsonaro. Ministro, eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o senhor, fora da sua presença e longe também da presença do presidente. Eu já comentei aqui sobre o programa inovador, inteligente da Controladoria, que está conseguindo pegar o ladrão de dinheiro público antes que ele gaste o dinheiro e antes que ele saia do cargo. Foi exatamente o trabalho de um programa que o governo não gosta muito de publicar, porque acaba alertando os bandidos. Mas, enfim, é um programa que mostra exatamente o caminho das compras e a chegada, né? E faz comparações. E ele, através de inteligência artificial, vai dando alertas sobre a empresa, se é uma empresa idônea, se ela tem endereço fixo, bom, se ela tem tradição naquele produto, e através desse rastreamento e tal é que se faz. Então, a gente vê que não tem irregularidade. E eu vi exatamente o que o senhor falou aí sobre o levantamento, sobre o empenho, por exemplo, em 2020, foi empenho de 1 bilhão e 27 milhões, e o gasto efetivo foi de 602 milhões de reais, né? Quer dizer, praticamente metade. Um ano de pandemia, o consumo foi menor e o empenhado não foi gasto. Como se não bastasse, a gente vê, por exemplo, leite condensado. 26 milhões de reais em 2018, 29 milhões e 700 mil em 19, em 2020, 13, quer dizer, caiu 54% de um ano para outro, né? O maior gasto foi com carne bovina, 123 milhões, depois ave, né? Carne de ave, 53, biscoito, 46, suco, 46 milhões de reais e leite condensado, 13 milhões e 500 mil reais. Mas eu queria perguntar exatamente sobre isso, ministro. O senhor acha que esta transparência, embora provoque constrangimentos, ela é essencial? O senhor vai manter esta transparência? Olha, esse é o objetivo. Como eu vou repetir o problema que nós vimos. O problema é como a reportagem foi feita. O fato dos repórteres e da sociedade como um todo estar utilizando as ferramentas que o governo fornece de transparência para fiscalizar a aplicação do dinheiro público, ela é extremamente voltada para os objetivos do governo. Nós temos aqui só a CGU, que é o órgão de controle interno do governo, nós temos menos de 2.000 auditores, que atuam em diversas áreas. Na auditoria, propriamente dita, temos cerca de 1.000. Só que nós temos 5.670 municípios recebendo recursos federais, temos 178 unidades de admissão direta e indireta, autarquias e fundações, 26 ministérios, temos as empresas públicas, sociedade de economia mista, os estados. Então, assim, se eu fosse distribuir um desses para cada auditor, cada um teria aí 5 municípios, estaria com a parte do estado, estaria com a empresa pública, ou seja, humanamente impossível. A população tem que participar. E aí eu volto. O fato da imprensa ou de qualquer um entrar nos dados e mexer nesses dados e procurar buscar é tudo que o governo deseja e as ferramentas estão aí para isso. O que a gente coloca, e que foi o que eu falei já em outras ocasiões, é a forma como isso é explorado, tentando deturpar os gastos do governo, e esse é o problema que a gente encontra. O senhor sabe muito bem, o Zé, que você já acompanha agora, a gente faz um acompanhamento das 200, nós temos em média 250 licitações sendo publicadas diariamente no governo federal. Nós temos um sistema inteligente que acompanha cada uma. Toda vez que os quantitativos saem muito da realidade, a gente já chama o gestor antes da compra, tenta identificar, então o governo vem trabalhando, o presidente conseguiu implementar programas de integridade em todos os órgãos de admissão direta e indireta, isso vem fortalecendo muito o combate à corrupção, e caso ocorra corrupção no governo, nós vamos agir e vamos tomar todas as medidas necessárias. Eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre os números que nós estamos chegando aqui,
cruzando os dados em duplicidade ou que foram repetidos, não vai ultrapassar a compra das Forças Armadas de 1,3 latas de leite condensado por militar por ano. Não vejo isso como nenhum tipo. E para muita gente que criticou, tem muita gente passando fome, eu deixo mais um recado. Se você ver, o grosso das Forças Armadas são integrantes da nossa sociedade, com baixa renda dentro do geral, são pessoas que vêm fazer o serviço militar obrigatório, a grande maioria das Forças Armadas. Então, é uma forma também de ajudar essa população, e aqui 1,3 latas por militar por ano não tem nenhum tipo de desperdício de gasto público, muito pelo contrário. Deixa eu aproveitar aqui, Wagner. Nós estamos há 2 anos no governo. Então, nós fizemos a comparação aqui dos 4 anos anteriores. 2015, 2016, era a senhora Dilma Rousseff. Total de gastos com gêneros alimentícios, presidência da República. Então, 2 anos de Dilma, presidente da República, R$460 mil. 2 anos de Temer, 17, 18, 250 mil. Então, caiu de 460 para 250 o governo Temer. E os 2 anos que completou agora, R$26 mil. Então, aqui na presidência não tem vinho, não tem nada aqui. Não tem lagosta, pelo que eu sei, né? Se tiveram, pelo que eu tenho conhecimento, não tem nada. Agora, cada um tem seus hábitos. Nós, por exemplo, temos pouca gente vindo aqui em casa. Raros são os eventos que eu faço aqui na Presidência da República. Então, deixo bem claro, com a senhora Dilma, 460 mil, com o Temer, 250 mil, e o nosso governo, R$26 mil. Antes da próxima pergunta, que é do Guilherme Fiuza, deixa eu só fazer um agradecimento aqui. Já são mais de 120 mil pessoas nos assistindo nesse momento pelas nossas páginas na internet, além de milhares de outras pessoas que nos escutam nesse momento pelo rádio. Então, muito obrigado a você pela sua audiência, e você que está chegando agora aos Pingos nos Is, que ainda não conhece o programa, ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva também. Vamos seguindo com a entrevista com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e o presidente Jair Bolsonaro. Agora a pergunta do Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor estava descrevendo aí, então, a situação da pesquisa, né? O painel, em algum momento o senhor diz que ele agrupa os valores por itens, né? E, de alguma maneira, e essa é a pergunta que eu quero lhe fazer, se esse agrupamento ele induz a erro quem está fazendo a pesquisa, se isso é um defeito do sistema ou se essa informação é decifrável por quem estiver pesquisando. O equívoco realmente do painel, ele puxa essas informações para não ter esse nível de detalhamento. Ele entende que aquela despesa que envolve vários itens, ela é a mesma despesa por cada item e ela replica algumas vezes. Então, isso leva realmente a uma interpretação equivocada das pessoas. E isso pode levar aos números que geraram. Nós tentamos replicar, já botamos de cara uma explicação melhor desses itens. O Ministério da Economia já fez mudanças na explicação que tem cada vez que você vai clicar em cada pesquisa, porque você pode fazer vários filtros dentro do painel, né? E vamos tentar cada vez mais aprimorar o sistema para evitar qualquer tipo de interpretação equivocada. Para quem nos ouve pelo rádio, para quem nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM, a nossa entrevista continua aqui no YouTube, também na Panflix, o aplicativo da Jovem Pan, e inclusive para você que nos ouve pela rede Jovem Pan News, a gente encerra por aqui a edição do programa de hoje. Tem futebol na sequência, o jogo entre Bahia e Corinthians, mas você pode continuar nos ouvindo pela Jovem Pan FM ou então nos assistindo na internet, nos nossos aplicativos, nos nossos canais no YouTube. Obrigado para você que esteve conosco até aqui. Agora são 6h51. Ministro, gostaria de fazer mais uma pergunta ao senhor. Em relação a governos anteriores, havia esse tipo de monitoramento, esse tipo de pente fino? Era feito em governos anteriores? E, se sim, é possível fazer um comparativo em relação ao perfil de gastos? O atual governo tem gastado mais ou menos? São compras diferentes? Os itens adquiridos têm mudado? Sofreram transformações em relação a anos anteriores? É possível fazer um paralelo, ministro? Sim, é possível fazer um paralelo, sim. Nós temos o acompanhamento já faz algum tempo. Claro que a gente vem aprimorando, mas esse acompanhamento já é possível já há bastante tempo, desde a criação... Porque os sistemas de pagamento do governo, os sistemas de licitação, eles estão aí, já fazem um certo tempo, é possível fazer esse levantamento. Os gastos do governo, eles vêm caindo por diversos motivos, tanto por realmente os titulares de cada pasta estarem sendo mais criteriosos com esses gastos, mas também os gastos discricionários do governo vêm sendo exprimidos pelo crescimento
dos gastos obrigatórios. Isso é um fato que todos já sabem. As reformas que estão sendo implementadas, elas visam tirar essa pressão, né? A gente tem um teto de gastos hoje, mas o piso ele continua subindo e vai achatando os gastos. E isso vai fazendo com que o governo tenha menos gastos discricionários a se realizar. Então, esses dois motivos, tanto o achatamento da possibilidade de gastos, como também a utilização mais criteriosa, tem feito os gastos do governo em geral caírem com o passar do tempo. Augusto. Do site em que eu li em que eu vi esses números, né? O site numa reportagem que restabeleceu a verdade, que foi o UOL, eu vi pela primeira vez. Eles não só... Augusto, eu acho que o presidente e o ministro não estão ouvindo, eles fizeram um gesto ali. Agora nos ouvem, presidente, ministro? Ainda não estão ouvindo? Agora os senhores nos escutam ou ainda não? Ainda não. Parece que não. A gente perdeu o contato. Então deixa eu aproveitar para agradecer mais uma vez. É sempre bom registrar, né, Augusto? Nossa excelente audiência. Claro. Deixa eu fazer a conta. Olha, 108 mil pessoas nos assistindo aqui no canal de Os Pingos nos Is, mais 13 mil no canal Jovem Pan News, somando mais de 120 mil pessoas. Uma audiência extraordinária nessa entrevista que estamos tendo aqui com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, os senhores já nos ouvem, presidente, ministro? Sim. Opa, o Augusto vai lhe fazer mais uma pergunta, então, ministro. Eu refaço a pergunta a presidente, ministro. Eu li... Acho que pode continuar, Augusto. Eu li esses números eu vi esses números que eu citei, dando conta da redução expressiva de gastos no site UOL, que não costuma ser gentil com o governo, não. Então, tá tudo ali. Eles... restabelecem a verdade ali, dizem que houve o erro que começou no site Metrópolis e a certa altura eles dizem que foi contabilizado, por exemplo, um pagamento feito em 2020, mas relativo a uma compra de 2019. Isso aconteceu, ministro? Isso acontece, porque quando você pode muito bem empenhar uma despesa em 2019. Perfeito. Ok? O ano vira, então você já garante aquele crédito, e aí você liquida no outro ano e paga. Então é uma despesa empenhada em 2019, mas paga somente, ela entra em restos a pagar e é paga somente no ano de 2020. Essas são as dificuldades também de avaliação dos gastos do governo, porque ainda tem essas situações de gastos que passam de um ano para o outro. Tá claro. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Ministro, qual é, em termos da circulação de informação, quer dizer, nós vimos aí principalmente a maior repercussão vinda de uma premissa errada, né? Assim, de um gasto supostamente concentrado na presidência, quer dizer, tem interpretações de todo tipo, né? O senhor reconhece que, além do sistema, além do controle em si, a informação divulgada sobre o que se passa aí é fundamental. Como é que o senhor está acompanhando o desdobramento dessa repercussão? O Augusto acabou de citar uma matéria do UOL. O senhor acha que estão sendo recolocados os pingos nos is em relação ao que de fato se passa nessa questão das compras governamentais? Sim. A gente aqui preza, o presidente deu uma determinação clara para a gente, da máxima transparência, principalmente no que se refere aos gastos públicos. O painel, vamos falar o painel, não, vamos falar o meio oficial da gente dar a informação pública é o Portal da Transparência. O Portal da Transparência do Governo Federal é mantido pela CGU, essa é a nossa forma oficial de dar transparência. Esse painel, de onde foram tirados os dados, foi uma utilização de uma ferramenta de TI que ela traz informações bastante interessantes, ela é bastante útil, e as informações que vêm das licitações, elas são bastante aderentes, mas houve uma tentativa também de casar a parte financeira nesse painel. E a gente viu que existem alguns bugs que dão replicação de valores. Então, as informações do governo dentro dos seus sistemas estão completamente corretas, não há qualquer tipo. Isso é somente um sistema que ele busca dados conforme o filtro que você faz, e alguns filtros podem estar correndo repetições de valores, gerando uma situação equivocada. O presidente deu um exemplo claro aqui, que um valor de uma compra em geral se replica em cada item, porque de forma clara
como eu falei, quando você faz uma ordem bancária para pagar uma conta, que é o último estágio do pagamento, esses gastos não estão detalhados por item. Então não tem, o sistema ele acabou buscando a informação de uma etapa anterior, que não quer dizer que é a verdade. Então a gente vai aprimorar, o Ministério da Economia está trabalhando, porque é um painel do Ministério da Economia, mas os dados do Portal da Transparência estão lá claros, os gastos do governo caíram realmente, mesmo com esses dados, caíram muito. A gente vem, pelos motivos que eu já expliquei, então a gente vem, você me perguntou como é que eu vejo essa... Eu acho que a atuação da imprensa, e a atuação, como eu já disse, ela é essencial, a gente quer isso, a gente quer que todos olhem, quer que todos acompanhem, mas procure trazer os assuntos de forma correta, de forma respeitosa e da maneira que eu acho que tem que se prestar uma reportagem, que é justamente informar o cidadão. Nesse caso, o que nós vimos foi uma desinformação geral que não contribuiu para que a gente realmente crescesse como país. Aproveitar a oportunidade. Me permite, presidente, diga. O que a gente vê nas mídias sociais, né, quando fala leite condensado, há uma explosão de críticas. Tá? Algumas ofensivas. Tá? Nós somos realmente receptivos a críticas, mas é impressionante como qualquer uma notícia, num site qualquer, que é replicado por os outros, né, que vai para a imprensa, a forma como o governo é desgastado. Fica chateado porque está fazendo a coisa certa, não é fácil fazer a coisa certa, é por isso que muitos políticos, né, chefes de executivo, sucumbem, muitas vezes, tendo em vista uma crítica infundada e falar, já que estou fazendo a coisa certa, estou levando pancada, então eu vou deixar correr à vontade esse negócio, eu não vou dar bola para isso. Agora nós somos resilientes, nós buscamos manter a nossa posição, em cima de números, em cima de fatos. E, obviamente, fica chateado, né, quando algum órgão de imprensa pega e vai para o deboche. Alguns repórteres, né, não quero falar nome aqui, mas a gente claramente tomei conhecimento, que chega informação para mim, o extrato do que essa pessoa falou em televisões, em rádios, em outros programas, que, obviamente, chateia e muito a gente no tocante a isso, porque a gente busca fazer a coisa certa. Você pode ver, em governos anteriores, as estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais. Agora estamos dando lucro de dezenas de bilhões de reais. O Tarcísio daqui a pouco vai estar aqui do meu lado para falar, por exemplo, nossa viagem agora que fizemos ali em Alagoas e Sergipe. Com menos recursos, estão fazendo muito mais, porque estão fazendo a coisa com propriedade, com seriedade. Isso não é fácil. Tá? Mas grande parte da população reconhece. Agora, uma parte menor um pouco, mas não é desprezível, a maneira como se critica e pega uma notícia no ar qualquer. O presidente comprou 14 milhões de reais de leite condensado. A gente fica chateado. Eu acabo, de vez em quando, explodindo esse aí do meu comportamento. Não adianta falar que vou mudar, que não vou, né? Mas, tudo bem. Vamos tocar o barco, vou em frente e agradeço o programa de vocês, os Pingos nos Is, nos dando a oportunidade aqui de explicar e restabelecer a verdade dos fatos. Muito bem, então a entrevista com o ministro Wagner Rosário e o presidente Jair Bolsonaro. Obrigado desde já, presidente e ministro. Na sequência tem a live, a tradicional live de toda quinta-feira. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e na sequência, como já é tradição, nós retransmitiremos aqui a live do presidente. Obrigado mais uma vez pela entrevista, presidente e ministro. Até já.